do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Se cada um cuidasse da sua própria vida, como cuida da vida do próximo, o mundo teria bem menos gente frustrada, fracassada e mal amada. Pois estas pessoas só são assim porque acham a vida alheia mais interessante que a sua. Observe que pessoas felizes não perdem tempo fazendo mal para outras pessoas. Maldade, com certeza, é coisa de gente infeliz, frustrada, medíocre e extremamente invejosa. Hoje teremos um relato impressionante, onde a nossa escrita cometeu um erro gravíssimo e quase perdeu a vida. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Ângela Marcelino. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2010, no interior da Bahia. Na época do relato, eu morava em uma cidadezinha interiorana. Nessa época eu estava com 20 anos de idade e andava muito rebelde. Nada para mim estava bom. Meus pais tinham se separado, meu namorado tinha me largado, perdi meu primeiro emprego e minha vida desmoronou de vez. Perdemos também a nossa casa. Minha mãe não conseguiu pagar a prestação. Meu pai foi embora com outra mulher que tinha a minha idade, dizendo que a minha mãe não servia mais para ele, pois ela estava velha. Olha, GRP, como minha própria mãe te disse, através da webcam, 2010 foi um ano de provas para a gente. Para mim, então, nem se fala. Eu resolvi procurar uma feiticeira que morava num sítio próximo à cidadezinha ao qual a gente morava. Porque, para mim, alguém tinha feito alguma macumba pra gente, GRP. Sabe como é, né? A gente passa por percalços e no desespero você comenta com outras pessoas e as pessoas dizem, nossa, vai em tal lugar, vai não sei aonde, vai em tal centro, vai em tal igreja, com certeza é macumba. Sendo assim, lá fomos eu e minha mãe numa tal feiticeira que estava morando recentemente nesse sítio. Uma das amigas da minha mãe foi que indicou essa feiticeira porque tinha ido nela também. O nome dela era Cassandra. Dona Cassandra nos recebeu no sítio dela, nos cobrou uma certa quantia em dinheiro para nos atender. Nós pagamos e foi aí que, entre muitas coisas que ela nos disse, ela disse que eu era uma bruxa poderosa e que ela poderia aflorar em mim os poderes que eu já tinha. Minha mãe virou para ela e falou, oxe, na minha família não tem bruxa nem nada. Como é que a minha filha é uma bruxa? Até onde eu sei, tem muita gente louca, fofoqueira na minha família, mas bruxa não tem não. Será que esse negócio de bruxaria é coisa da família do seu pai, minha filha? Disse minha mãe para mim, espantada. Eu virei para minha mãe e falei, oxe mãe, eu acho que não, sei lá. A feiticeira garantiu que eu era uma bruxa sim. E que se eu quisesse, ela poderia despertar em mim os meus poderes. Minha mãe agradeceu à feiticeira pela ajuda, mas disse que não queria a filha dela envolvida com bruxaria. Então nos despedimos e fomos embora. Segundo a minha mãe, ela jamais ia querer que eu me envolvesse com isso, GRP. Só que eu fiquei interessada. Afinal, a feiticeira disse que eu teria poder. E se eu tivesse poder, eu poderia ter tudo o que eu desejava. Dinheiro, amor, fama. E isso me balançou. Conversando com a minha mãe em casa, eu disse a ela que eu fiquei interessada na proposta da feiticeira. Minha mãe, na hora, falou para mim, menina, mesmo que você fosse uma bruxa, que você não é, o poder tem consequências. Eu sou mais velha do que você e sei o que eu estou falando. Você acha mesmo que essa mulher despertaria o poder em você?
Se você tivesse um poder gratuitamente, com certeza ela tem algo por trás dessa boa vontade, minha filha. É assim que a maioria das pessoas são. Eu falei para minha mãe que eu ia esquecer esse fato, GRP, só que eu menti para ela, porque a ambição dentro de mim falou mais alto. Então eu decidi ir conversar a sós com a tal feiticeira. Eu disse para minha mãe que eu ia sair atrás de serviço, mas na verdade eu fui até o sítio para que eu pudesse conversar com a feiticeira. A distância do meu bairro, que ficava na saída da cidade, até o sítio da feiticeira, era bem próxima. A pé seriam no máximo 8 minutos. Assim que eu cheguei no sítio para conversar com a feiticeira, ela foi logo me dizendo que estava me esperando e que tinha certeza que eu iria procurá-la. E foi aí que ela me contou que o sítio que ela estava morando não era dela. Ela tinha alugado e iria permanecer no sítio por um tempo bem curto, pois ela não tinha moradia fixa, andava sem rumo pelo Brasil afora. Segundo a tal Cassandra, ela precisava de alguns dias para aflorar a bruxa dentro de mim. Foi aí que ela me perguntou se a minha mãe sabia que eu tinha ido procurá-la. E eu disse para ela que não. Falei que eu tinha mentido para minha mãe. E que eu achava que quando eu tivesse os meus poderes em mãos, eu iria ter muito dinheiro, iríamos sair da miséria. Então eu contaria para minha mãe e aí ela não iria achar ruim. Então, a feiticeira disse para mim que eu deveria dizer para minha mãe que eu iria trabalhar como garçonete no centro da cidade, por um tempo na experiência, para ver se eu passaria na experiência ou não. Quando ouvi a feiticeira falando isso, eu fiz uma cara de arrepio de quem não tinha gostado da ideia, pois eu teria que mentir novamente para minha mãe. Foi aí que a feiticeira disse para mim: "Você já mentiu uma vez? Que custa mentir de novo? E é por uma boa causa. Confie em mim, tudo se resolverá. Eu sei o que eu estou dizendo, sou uma feiticeira conceituada." Eu disse para aquela mulher que tudo bem, eu iria mentir para minha mãe novamente então. Fui embora dali do sítio e ficou combinado que no dia seguinte eu voltaria às 7 horas da noite, para que pudéssemos iniciar os rituais. Fui para casa, menti para minha mãe, dizendo que eu tinha arrumado um emprego, só que era temporário, eu estava na experiência. E ela ficou muito feliz com o trabalho de RP. Só que como eu não conhecia a tal Cassandra ainda e não tinha essa confiança toda nela, resolvi conversar com meu amigo de infância, Serginho. Expliquei a situação para ele e pedi para que ele me acompanhasse e ficasse de longe na surdina para caso algo de errado acontecesse, porque se ocorresse algo de errado, ele podia me acudir. Serginho vem de uma família de agiotas. Devido a isso, ele possui arma. Quando eu contei tudo para o Serginho, ele não gostou muito da história não, e disse que eu estava ficando maluca e que isso poderia ser uma furada das grandes. Mas como ele era meu amigo de infância, ele não ia me deixar ir sozinha para o que ele chamava de loucura absurda. Serginho me acompanhou até nas proximidades do sítio no dia seguinte. Então, ele disse para mim: "Eu vou subir nesse pé de manga e daqui eu vou ter uma visão do sítio. E se caso algo aconteça com você, você grita bem alto, que eu vou te acudir. Ou se você demorar para sair de dentro do sítio, eu vou invadir o sítio." Eu concordei com ele. Eu não conhecia a tal feiticeira. Eu não sabia se ela realmente era uma pessoa do bem ou se ela era uma pessoa do mal. Mesmo assim eu fui, porque a ânsia de ter uma vida melhor, GRP, falou mais alto. Eu estava ludibriada, achando que eu ia ficar rica e que todos os meus problemas seriam resolvidos. Mal sabia eu, GRP, que os meus problemas só estavam começando. Assim que eu cheguei na casa da tal feiticeira, ela me atendeu, pediu para que eu entrasse e já foi pedindo para que eu tirasse a roupa. Eu tinha que ficar nua para que ela pudesse me avaliar e ver os meus chakras.
Assim que eu fiquei nua, ela começou a passar no meu corpo um certo elixir. Ela dizia ser um elixir para que meu chakra fosse aberto, mas para mim parecia ser um óleo corporal. Então ela perguntou para mim se eu já tinha tido relações sexuais com alguém. E eu disse para ela que não, que eu era virgem. Somente tive um namorado, mas não fomos pro oba-oba. Foi aí que ela ficou espantada e disse que, sendo assim, eu seria uma grande bruxa. Segundo ela, amanhã mesmo poderíamos começar os rituais para que eu pudesse sentir os meus poderes. Só que eu teria que confiar nela e eu não poderia ficar questionando o que ela ia fazer. Se eu teria que me machucar para realizar esses rituais. Ela disse que não, de forma alguma eu me machucaria. Após uma hora que eu estava na casa dela, ela disse que eu poderia ir embora e voltar amanhã no mesmo horário. Eu agradeci a ela e ela reforçou para mim a seguinte coisa: lembre-se, não traga ninguém com você. Existem seres humanos malignos e eles podem fazer coisas ruins com uma bruxa como você. Eu disse que ela podia ficar tranquila, que eu tinha ido sozinha e amanhã eu retornaria sozinha também. E eu passei a porteira do sítio, andei um pouquinho e olhei para o pé de manga e notei que o Serginho não estava mais ali. Caminhei mais um pouco pela estrada de terra e escutei um barulho que vinha do matagal. Foi aí que eu decidi perguntar: Serginho, é você, meu amigo? O Serginho respondeu: claro que sou eu, né? Quem mais seria? Nossa, você demorou, hein? Meu Deus, eu já estava quase invadindo aquela casa. Foi aí que eu expliquei tudo para ele, o que tinha acontecido lá dentro do sítio. E ele disse para mim: até onde eu sei, bruxas fazem muitas coisas, mas eu não sabia que elas faziam rituais com mulheres nuas. E foi aí que ele me questionou: você tem certeza, Ângela, que você quer continuar com isso? Eu falei para o Serginho que eu estava com medo e que eu até pensei em desistir. Mas eu já tinha tomado uma decisão. Eu precisava de dinheiro, eu queria poder e eu não ia voltar atrás. Pois, segundo a feiticeira, amanhã mesmo eu conseguiria sentir os meus poderes. Serginho então falou para mim: bom, ela não tentou te matar. Talvez ela só seja uma louca, trambiqueira mesmo. Eu dei risada e fomos embora para casa. Chegando em casa, eu disse para minha mãe que eu tinha saído mais cedo do serviço, já que eu estava em experiência. Minha mãe muito gentilmente me abençoou, dizendo que esperava que tudo desse certo para mim. Mais um dia se passou e lá fui eu com o Serginho novamente para o sítio da tal feiticeira. No meio do caminho, Serginho falou para mim: se você não fosse uma irmã de coração, eu não faria isso por você. Para mim, você é completamente doida, Ângela. Você não conhece essa mulher, não sabe do que ela é capaz. Isso tudo pode ser extremamente perigoso. Eu disse para o Serginho que ele estaria lá para me ajudar caso eu tivesse qualquer problema. Então, eu não ia correr risco de vida. Já que ontem tinha sido tranquilo, por que hoje não seria? Só que mal sabia eu, né, JRP, a cilada que eu ia me meter. Fizemos a mesma coisa. O Serginho ficou em cima do pé de manga e disse para mim: assim que você sair na porta da sala, eu dou um jeito de descer do pé de manga como eu fiz ontem, para que, de repente, se essa mulher resolver acompanhar você até na porteira, ela não me veja aqui em cima do pé de manga, né? Eu disse para o Serginho que seria uma boa ideia. Atravessei a porteira e caminhei até a casa do sítio. Eu percebi que em frente à porta da sala, aonde era o terreiro do sítio, tinha um pentagrama bem grande. 4 estacas que estavam fincadas no chão. E nessas estacas tinham cordas amarradas. Foi então que a tal feiticeira apareceu na porta da sala e disse para mim: olha só, a minha bruxinha chegou. Você está preparada para se tornar uma grande bruxa hoje? Eu sorri e disse: ai, eu estou ansiosa. Foi aí que ela pediu para que eu trocasse de roupa. Segundo ela tinha deixado uma roupa especial para mim em cima do sofá. Quando eu cheguei dentro da sala dela, eu percebi que era uma camisola extremamente transparente.
Vesti aquela camisola e ela pediu para que eu me deitasse no meio do pentagrama. Só para constar, GRP, o terreiro desse sítio não era de terra, e sim de grama. Eu deitei ali no meio do pentagrama e ela começou a amarrar os meus braços e depois foi para as minhas pernas. Foi aí que eu fiquei em pânico e eu disse para ela que eu queria desistir de tudo aquilo. Foi aí que a feiticeira virou para mim e falou: Veja bem, eu estou te amarrando para minha própria segurança, pois o poder que vai ser manifestado em você é gigante e você não vai ter controle sobre ele. Coisas ruins podem acontecer. Você precisa estar amarrada para que dessa forma tudo corra bem. Você precisa confiar em mim. Receosa, deixei que ela me amarrasse. E assim que ela me amarrou, ela pegou um potinho e jogou algo em cima de mim. Eu perguntei para ela se aquilo era sangue, porque parecia sangue e cheirava sangue também. Mas ela disse que não. Aquilo parecia sangue, mas não era sangue. Foi aí que a tal feiticeira pediu para que eu esperasse um minutinho, porque ela ia ir dentro da casa pegar um livro de magia. Só que, mesmo deitada, eu olhei, GRP, para onde ela estava indo. E ela não entrou na casa, muito pelo contrário, ela deu a volta nos fundos da casa. Quando ela retornou, ela disse para mim: Sabe, Ângela, eu gosto muito dos seres humanos. Eles são ambiciosos e a ambição deles cega eles. Eu não sou uma feiticeira, amada. E se você realmente for virgem, essa noite você vai sobreviver e vai se tornar esposa de um lobisomem. Agora, se você mentiu para mim e você não for virgem, acredite, Alcântara vai te caçar e vai te picar todinha, já que ele quer filhos, mas quer filhos com mulheres virgens. Eu comecei a chorar e falei para ela: Então você não é feiticeira? Se você não é feiticeira, você é o quê? Ela rindo disse: A irmã da Alcântara. E foi aí que ela gritou: Alcântara, venha! Venha ver o que eu arrumei para você, irmãozinho. Quando eu olhei para trás, eu vi um bicho horrendo se aproximando pelos fundos da casa. Comecei a gritar por socorro. A tal feiticeira fajuta disse para mim: Grite à vontade, ninguém vai te ouvir. Estamos no meio do nada. Meu irmão vai apreciar você. Não tenha medo dele, ele não morde. Se você for virgem mesmo, ele só vai te possuir amanhã cedo, quando ele estiver na forma humana, já que um ser humano como você não aguentaria um oba-oba com o meu irmão transformado, né? Eu gritei pedindo socorro desesperada. Aquele bicho era enorme, tinha cara de cachorro, mas ao mesmo tempo parecia também ser um ser humano. Os olhos eram amarelos, os pelos eram acinzentados, as orelhas eram caídas e aquilo babava muito. Foi aí, GRP, que graças aos céus eu escutei tiros. Então aquela feiticeira disse para mim: Humana vadia, você trouxe alguém com você, não é vagabunda? Eu vou matar você agora. Do nada, o bicho que estava ali começou a rosnar alguma coisa para aquela falsa feiticeira. Parecia que ele estava tentando conversar com ela. Olhei para frente e vi que o Serginho estava se aproximando, atirando a todo vapor. Foi aí que o bicho saiu correndo e a desgraçada também resolveu correr com ele. Só que antes dela se afastar de mim, ela gritou em alto bom som: Você dessa vez sobreviveu, mas numa próxima vez você não vai ter tanta sorte. Essa desgraçada, GRP, desapareceu com um bicho esquisito. Eles vazaram, correram, pularam a cerca e se enfiaram no matagal. Quando meu amigo chegou ofegante próximo a mim, ele disse para mim: Que merda, Ângela, como você pôde ser tão burra, meu Deus do céu? Aquilo era um lobisomem. Serginho me desamarrou, pediu para que eu colocasse as minhas roupas, enquanto ele ficava de vigia. E em seguida, voltamos para a cidadezinha. Chegando no meu bairro, ele me levou para casa. E ao entrarmos em casa, eu estava trêmula, chorando muito. E ele disse para mim: Ou você conta para sua mãe, ou conto eu. Eu virei para o Serginho e disse: Traidor. E ele falou: Eu salvo a sua vida e você ainda me chama de traidor?
Pedi perdão a ele, eu estava nervosa, desesperada. E minha mãe, quando viu a cena toda, perguntou que história era essa que eu quase tinha perdido a minha vida. Foi aí que eu respirei fundo e contei toda a verdade para minha mãe, GRP. Minha mãe ficou desesperada, pediu para o Serginho ir embora, agradeceu a ele por salvar a minha vida e disse que precisava conversar comigo no particular. Serginho disse que ia com os irmãos e o pai dele amanhã bem cedo no sítio para ver se achava a tal feiticeira. E se ele achasse ela lá, ele ia dar cabo dela. Eu pedi para que o Serginho tomasse cuidado, porque podia ser perigoso. E ele foi embora, dizendo que trazia notícias para mim assim que chegasse do sítio. Assim que o Serginho saiu, minha mãe me abraçou chorando e disse para mim: "Veja o que a ambição te fez fazer, minha filha. Você precisa entender que ser pobre, honrada e viva é uma dádiva. Tem gente que tem dinheiro e não é feliz." Após me abraçar, minha mãe foi até o quarto e pegou uma vara de marmelo que ela tinha, GRP, guardada. Ela não usava essa vara de marmelo em mim há anos. Essa vara ficava em cima do guarda-roupa. Quando eu vi minha mãe com a vara na mão, na hora eu pensei, eu tô ferrada. E ela disse para mim: "Eu sabia que um dia eu ainda iria usar essa varinha. Você não tem noção, GRP, da surra que a minha mãe me deu." Eu fiquei toda marcada. E eu sei que foi merecidamente. Após me bater, ela disse para mim: "Você me perguntou se eu te perdoava, minha filha. Eu te perdoo sim, mas eu não posso deixar de corrigir você. Um dia você vai ser mãe e você vai entender perfeitamente o que eu estou te dizendo e o porquê da minha atitude." No dia seguinte, o meu amigo Serginho foi com a família dele, todos armados no tal sítio, mas não acharam nem sinal da feiticeira. Ela tinha sumido do mapa. Durante 2 semanas, o Serginho e a família dele iam toda manhã no sítio para ver se conseguiam pegar a feiticeira no pulo. Até que num certo dia, um novo caseiro estava no sítio. E ele disse ao Serginho e à família dele que o sítio estava alugado por 1 mês, mas a mulher foi embora e nem deu satisfação ao patrão, que ficou furioso por não ter sido avisado. Pois se essa mulher tivesse avisado o dono do sítio, ele teria colocado outra pessoa para tomar conta dos animais. Eu, quando soube que a tal feiticeira tinha sumido, dei graças a Deus. E passei a viver com medo danado, GRP, dessa desgraçada retornar. Minha mãe me disse que ela só podia ser uma fêmea do lobisomem, já que ela disse que era irmã do lobisomem maldito. Eu vivi dias de terror, eu não dormia direito, eu me isolei, vivia refém do medo. Hoje eu estou casada, tenho filhos, minha mãe mora na mesma cidadezinha ao qual ocorreu o relato. Aliás, na mesma casa. Já eu moro em uma cidade próxima com o meu marido. Graças a Deus, nunca mais aquela maldita feiticeira falsa voltou. Eu aprendi uma grande lição. Não ouvi minha mãe e quase perdi a vida. E eu descobri a duras penas que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Sou grata a você por narrar o relato. Você conversou com a minha mãe através da webcam, com o Serginho, meu amigo de infância. E o que eu pude confirmar sobre o relato a você, eu confirmei. Que o Pai Todo-Poderoso abençoe você e todos os seus inscritos e inscritas. E eu quero que o meu relato sirva de exemplo para outras pessoas. Eu espero que essas pessoas não cometam a mesma burrice que eu cometi no passado, GRP. Isso não vale a pena. Eu quase perdi a minha vida. Abraços a todos vocês. Fiquem com Deus. Ângela Marcelino. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Ângela Marcelino, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva, beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês
a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe o curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com Van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vou ser os Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, vocês, gratidão. Vamos ao Restrava Salve a eles, os membros do canal. A vocês, meus amores e amoras que eu amo, um Restrava Salve carinhoso. E o Restrava Salve para os membros vai para Shirza Fallon, Ivete Fagundes, Isabel Valdir, Marcos Souza, Edu Gomes. Restrava Salve para Alair Moraes, Evaldo Ribas. Notícias sobre a saúde, C.V, Elizabeth Mino, Maria Galbo, Sandra Almeida de Mendonça, Conceição Badaro, Minas Gerais, Gislene Rocha, Luiz Lano, Nilcido Lago, Cássia Marina, Brenda Lilian Correia, Hermília Eustáquio da Silva, Ulisses Vieira de Melo, Vandiva Lima de Almeida, Carlos de Curitiba, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Silmara Santos, Rita Borges, Clau Maciel, Carmen Gandolfi, Santo Cris, Joanete Rocha, Dai, Maria Galbo, Mister Silva, Ruth das Chagas e sua neta maravilhosa, Dilaine Cuervo, Francinaldo Ambrósio, P. Silva, Solineide Oliveira, Márcio Martins, L. Pezete, Lúcio Lampião Paulista. O grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, suas lindas filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Tiva do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Elison André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida, Jaqueline Majesques, de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido de seu filho lindo, Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda, Cici das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O Restrava Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restrava Salve para vocês no próximo relato que eu postar.
Sem mais, gratidão, GRP.